Programa Espírita Quarta Dimensão. A ciência encontrou Deus. Quando uma doença não preenche os requisitos para as mais diversas enfermidades já conhecidas, não é por isso que ela deixa de ser uma doença. De volta agora à questão da formação do universo. Há perguntas que a ciência não responde, mas o universo está aqui e nós nele. Nesse buraco negro entra Deus. São palavras do pesquisador polonês Michael Heller, que através de leis da física e da filosofia conseguiu mostrar que Deus existe. Ele montou a sua metodologia a partir do chamado Deus dos cientistas, o Big Bang, a grande explosão de um átomo primordial que teria originado tudo aquilo que compõe o universo. O resultado intelectual é que ele se tornou o pioneiro na formulação de uma nova teoria, que começa a ganhar corpo em toda a Europa. A teologia da ciência. Em poucas palavras, ela se define assim: a ciência encontrou Deus. Nós, enquanto almas imortais, filhos e filhas de Deus, perseguimos algumas verdades de nossas vidas. Ansiamos por paz e felicidades eterna. Fomos criados, existimos para algo e nesse cenário de buscas encontramos Deus. Somos de origem divina. Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Assim responde os imortais na primeira questão do Livro dos Espíritos: que é Deus? Quando por te sentires atormentados pelos enigmas da vida, sigamos as orientações de nosso Senhor Jesus Cristo. Tranca-te no teu quarto e, em secreto, conversa com o Pai, pois que tudo sabe, tudo vê. O Quarta Dimensão já começou. Jesus Gonçalves, nascido em 12 de setembro de 1902, em Borebi, São Paulo, ficou órfão de mãe aos 3 anos e seu pai era um humilde lavrador. Mas aos 27 anos foi acometido pela hanseníase. Em 1943, Anita desencarnou e no velório da mesma aconteceram diversos acontecimentos mediúnicos de clarividência de alguns colegas seus e finalmente Anita passou uma mensagem para ele de uma forma bastante íntima, onde Jesus não teve dúvidas da veracidade das informações. Por ser extremamente materialista, buscou nos livros espíritas as explicações para o contato. Fundou em 1945, após muito estudo, o Centro Espírita com dificuldades e conseguiu recursos junto à comunidade espírita para a construção do centro. Diversas caravanas espíritas passaram a visitar o sanatório, levando alegria e conforto aos internos. Conheça o Espiritismo, conheça a ciência espírita. Revelações no tempo e no espaço. Argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso. Revelações no tempo e no espaço. Presença agradável da professora Jacira Matias, sempre contribuindo aqui com este programa, porque afinal de contas o mundo está acontecendo e a doutrina espírita é aquela ciência que tem por objetivo auxiliar nós enquanto almas imortais em um corpo de carne a entender Deus,
sua natureza e nós dentro desse contexto. Tudo bem, professora? Tudo bem, Douglas. Boa noite, queridos telespectadores, que também vão nos acompanhar pelas redes sociais. Sempre uma alegria aqui estar compartilhando conhecimento. E é muito bom realmente nós sinalizarmos isso. Você que, por alguma eventualidade, quer repassar o conteúdo deste programa, vá lá nas nossas plataformas digitais, compartilhando. Não devemos deixar em hipótese alguma a tristeza dominar, principalmente aquele que amamos. Mas, professora Jacira Matias, o assunto que eu abordei com Carlos Cardoso no domingo passado chamou a atenção de algumas pessoas. E até mesmo nós estávamos falando sobre a mudança. Devemos mudar para nos tornarmos felizes. E eu lembrei da depressão. Que tem muita gente que compra a ideia. Mas e aí? Como é que fica? É influência espiritual? Será que realmente nós nos deixamos dominar pelos espíritos? Mas para ser fiel ao nosso quadro, vamos a uma questão do livro dos Espíritos, questão 467. Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? E eis a resposta dos imortais: pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que pelos seus desejos os chamam, ou aos que pelos seus pensamentos os atraem. O que eu acho interessante nessa questão, professora, é que algumas pessoas, de fato, elas sabem que os espíritos existem, mas eles querem saber como é que fica. Eu atraio mesmo, ou será que eu sou a tão famosa vítima? Professora Jacira Matias, vamos dar o... Aliás, já demos o pontapé inicial. O que foi que você trouxe pra gente? Na verdade, é uma continuidade, né, daquilo que você já mesmo comentou, falando sobre as obsessões, né? O Carlos veio aqui, pontuou juntamente com você. E na psiquiatria, a definição de depressão é dito que é uma síndrome da variação de humor. E esse humor é depressivo, leva a tristeza profunda, irritabilidade na maior parte do dia, além de ter também os pensamentos povoados por sentimentos negativos, frustrações, culpa, não tem esperança na vida futura, sentimento de inutilidade, ou seja, tudo aquilo que não engrandece os espíritos e a natureza do que somos. E está ligado, né? Você vê que é uma definição científica e ela está ligada, sim, à pergunta que Allan Kardec fez aos espíritos, se a gente consegue se eximir, se a gente consegue se afastar, não entrar em contato com influências de espíritos que também tem desenvolve esse tipo de sentimento e natureza, né, que ele escolhe ter. E eles são bem claros em dizer, né, Douglas e telespectadores, que sim, podemos. Basta com que a gente não entre na mesma sintonia. Essa questão dos nossos pensamentos, da nossa mente, dessa fábrica de pensamentos que não param nunca, faz com que a gente se conecte ao mundo espiritual, porque nós somos um contínuo. Às vezes a gente tem uma visão que a gente vive isolado, separado do mundo espiritual. É como se o mundo espiritual fosse num lugar bem, bem longe, assim, bem distante, que na verdade não. Ele está aqui, junto a tudo isso, a materialidade em que vivemos, aonde estamos situados nessa reencarnação. Então, observe que a ciência, né, ela vem aí fazer esse link com a doutrina espírita e esclarecer melhor por que a depressão. Tem muita gente que questiona, Douglas, dizendo que depressão não tem nada a ver com religião, segmento religioso, é uma doença, enfim. Mas se nós formos observar, quem abre a porta para todos esses sentimentos, sensações que temos, que essas pessoas depressivas desenvolvem, somos nós.
E Jacira, sempre nós estamos abordando esse tema e outros tantos temas muito atuais, mas o que a gente observa é que algumas pessoas vêm até com aquela desculpa, mas eu não consigo, porque, veja lá, informações nós já estamos cheios demais. Na sua análise, o que falta para que a pessoa realmente ela saia desse quadro de depressão? Falta a vontade. Nós somos filhos de Deus, nós temos as leis divinas em nós, nós temos essa sensibilidade do mundo espiritual, o apoio dos nossos anjos da guarda, os programadores da nossa reencarnação. Basta que nós possamos desenvolver um pouco de vontade de sair desta situação. Por quê, Douglas? A depressão, ela não é a primeira porta. Primeiro vem uma frustração, e você se fixa naquela frustração. Daqui a algum tempo você vai desenvolvendo uma ansiedade, você vai criando medo, você vai buscando culpas, você vai revirando um baú do passado de coisas que já aconteceram e reviver aquilo que nem mais existe. Mas você vai revivendo novamente porque ali tem um ponto a resolver. De todas essas sensações, vai chegando a depressão, que já é o extremo. E muitas pessoas, a partir dela, cometem o suicídio, porque elas dizem que querem tirar aquela dor, elas querem acabar com a dor, mas que nós sabemos que é uma grande ilusão, porque essa dor vai perdurar, porque ninguém morre. Então, se você não tem forças, se você está numa tristeza extremada, procure ajuda da medicina, procure ajuda dos centros espíritas, de alguém que possa lhe ajudar com seriedade, para que você dê o primeiro passo, que é a vontade, é o primeiro passo. E Jacira, veja lá, você está abordando a situação em si. Que tal se nós falarmos da profilaxia? Também. Porque, veja bem, existem pessoas que estão iniciando o quadro. Elas estão abrindo a porta, né? E uma das coisas que você falou aí, dentro dessa definição, você falou da frustração. Agora, veja lá, por que o ser humano ele se sente frustrado com algumas situações da vida? Sabe por quê? Porque nós exigimos muito perfeição nossa e do nosso próximo. Se nós colocarmos em nossas mentes que nós ainda somos crianças espirituais, a gente não é tão abalado pela frustração, não é, Jacira? Isso. E foi muito bem você tocar nesse ponto, porque as pessoas se perguntam, né, por que elas chegam até esse ponto, esse limite, né, já de duvidar de tudo, de todos, até de si mesmo, e procurar acabar com a sua vida de alguma forma. O sentido da vida, Douglas. E por que o sentido da vida? Justamente essa cobrança da perfeição, ela está ligada ao sentido da vida. As pessoas, juntamente com essa evolução da modernidade, mas uma modernidade sem os conhecimentos das leis divinas, é isso que causa todo esse caos. Você acaba querendo resolver coisas imediatas. Então a sua visão de futuro, na verdade, não é futuro, é algo para amanhã, ou como a gente fala, foi para ontem. Então isso são as primeiras portas de uma frustração, porque são coisas imediatas que você quer resolver para ontem e não consegue, porque tudo segue uma evolução. Mas se você trocar o sentido da vida e observar que todos os dias, passo a passo, as suas conquistas não são para agora, mas elas são contínuas na vida, para todo sempre, nós mudamos a questão de dizer que somos frustrados. Pois é, para você, olha só que aula, que aula. Então quer dizer, a depressão, ela tem o seu ponto inicial e geralmente está atrelada a esses sentimentos inferiores nossos, porque nós somos... Vão plantando, né? Vão plantando. A questão do egoísmo, a questão do orgulho. Então,
nós sempre temos que o quê? Nos reinventar e ver qual é o nosso cenário real para que a gente não venha o quê? A bugar. Então, existe a profilaxia. Então, vamos trabalhar da seguinte forma, seguindo aquele velho ditado aí que todo mundo chega em mesas assim de almoço, lanche e tudo mais, o famoso conhece-te a ti mesmo. Sim. Se a gente não se conhecer, a gente buga mesmo, né, Jacira? Tem um detalhe importante, que alguém pode estar com muitas questões, mas como eu consigo, como a gente dá um início, e a gente já falou, deu aqui várias dicas já, né? Mas também nós, como você falou, já temos bastante informações no nível científico, a doutrina espírita está aí para todos, para esclarecer muitas coisas, aliás, quase todas as coisas, os questionamentos nossos aqui, nós temos condições de entender. Então, a gente já conhece o bem, o mal, a nossa própria consciência, nós mesmos sabemos quando estamos começando a nos desviar do caminho correto, daquilo que é o bom, é o bem. Então, toda vez que você começar a abrir essa porta da frustração, do negativismo, dos pensamentos que começam a povoar, pondere naquele momento, vale a pena eu me entregar a todo esse sentimento? Ou será que a profilaxia, né, eu evitar, eu senti, eu tenho sentimento, mas aí eu fiquei lá um pouco, não me demorei a sair, né? Eu não cultivei aquela mágoa, eu não cultivei aquilo que não deu certo. Não deu certo hoje, amanhã vai dar, ou depois de amanhã, ou daqui a 80 anos vai dar. O que aconteceria se Albert Einstein se enchesse de frustração, Douglas? Quantas tentativas e equações ele fez para ele chegar na teoria da relatividade? Me respondam. Quantas equações Thomas Edison, Isaac Newton, todos, vamos pegar aqui Bill Gates, né? Essas pessoas, por que elas são destacadas pessoas de sucesso? Porque elas não desistem nunca. E nós não temos que desistir. Nós temos a eternidade para conseguir os nossos resultados. E nós conseguiremos. Aprendendo com os ditos erros. Que não são erros, né? Não são erros. São as caminhadas, são as nossas caminhadas. Isso. Quando algo não está dando certo, é só rever a estrada percorrida, como fala Joana de Ângeles, através de Divaldo Pereira Franco. Então, trabalhe a profilaxia, cuide de você, vá atrás de uma referência religiosa, isso é muito importante. Nós somos espíritos, existe a influência espiritual, mas nós abrimos esse campo, dá para a gente se proteger. Então, você tendo essa referência espiritual, vai caminhar tudo bem. Agora, se você já está num quadro avançado de depressão, como disse a professora, procure ajuda. E tem pessoas que podem sim lhe ajudar. Agora, detalhe, são pessoas que vêm a acrescentar a ajuda. Não busque qualquer coisa, porque se você encontrar uma pessoa que diz assim mesmo, esse é assim mesmo. Esse é assim mesmo não é resposta. Muito bem, o assunto é palpitante, mas sempre vamos trazer ele aqui, porque afinal de contas, Jesus, que modelo da humanidade, já sinalizava, ama Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Quer ser feliz? Faz com o teu próximo aquilo que queres que o teu próximo faça a ti. Como eu gosto de alegria, então vamos agora ainda mais os nossos momentos de alegria, mas é com ele, o Palhaço Chantilly e toda a sua equipe no Clube da Alegria Espírita. Depois eu volto. Residencial e pousada Minuano, Salinópolis, Pará. Estrada principal do Atalaia, bem próximo à praia do Atalaia. Venha desfrutar do conforto da Minuano. Faça sua reserva. 91 991 669817. Toda essa nossa energia tem um doce gosto de alegria.
tio, vovó! Começando mais um... Clube da Alegria Espírita! Sua telinha, onde você estiver, no quarto, na cozinha, nós estamos lá, levando muita alegria! Boa noite, Patrícia! Boa noite, Tudo bem, Patrícia? É isso aí! Boa noite, Gabriele! Boa noite! Isso, olha lá essas duas aqui, né? Que maravilha, né? Hoje foi um encontro maravilhoso aqui no estúdio, o encontro dos blocos, né? Ciência Espírita Kids, Bate-Papo Kids. E, se você não sabe, então fique sabendo isso. Daqui a pouquinho eu vou apresentar nossa presença aqui no nosso estúdio, hein? Ok? Agora faz o seguinte, bora conversar com uma pessoa que a gente vai apresentar depois, quando a gente retorna, tá legal? Vamos lá. Você não sabe? Então fique sabendo! A galáxia do olho negro, ou galáxia da bela adormecida, este nome é devido à sua aparência de pálpebras pesadas em visões telescópicas. É também conhecida pela designação M64 e também por NGC 4826. Trata-se de uma galáxia espiral situada a cerca de 17 milhões de anos-luz. A galáxia do olho negro pode ser observada na direção da constelação da Cabeleira de Berenice. No ano de 1780, o astrônomo francês Charles Messier incluiu este objeto celeste no seu famoso catálogo que leva o seu nome, ficando assim com a designação de Messier 64, abreviadamente M64. Uma característica notável nesta galáxia é a presença de uma banda mais exterior que é muito escura, sendo o seu centro bastante brilhante. Este aspecto acaba por justificar o nome que lhe é atribuído, Galáxia do Olho Negro. Se você não sabe, então fique sabendo! Olá, amiguinhos e amiguinhas! Boa noite! Tudo bem com vocês? Começando mais um Ciência Espírita Kids! Hoje vamos falar dos médiuns de psicofonia. Vem comigo! Psicofonia é a mediunidade que permite a comunicação do espírito através do médium pela palavra falada. Tem 3 tipos de médiuns de psicofonia. Médium consciente é aquele que durante o fenômeno tem consciência plena do que está ocorrendo. Semiconsciente é a forma de mediunidade psicofônica em que o perispírito do médium se afasta um pouco, permitindo que esse fenômeno ocorra. Inconsciente. Esta forma de mediunidade caracteriza-se pela inconsciência do médium. Isto se verifica por se dar um afastamento total do perispírito do médium. Bom, gente, por hoje é só. Até o próximo domingo com mais um Ciência Espírita Kids. Tchau! Bom, gente, estamos aqui para apresentar o nosso Clip Show. O Clip Show de hoje é Videogame do Amor dos Cancioneiros Espíritas. Roda o clipe! Imaginei um videogame diferente, onde o herói fizesse o bem pra toda a gente. E quanto mais amor soubesse dar, mais somaria pontos no placar. E cada vez que esgotasse a sua vida, renasceria e ganharia outra vida, com novas chances de recomeçar, outros valores conquistar. Em vez de tiro, violência, soco e pontapé, sabedoria, caridade, amizade e fé serão as armas poderosas deste nosso herói, no videogame que eu sonhei pra nós. Em vez de tiro, violência, soco e pontapé, sabedoria,
sabedoria, caridade, amizade e fé serão as armas poderosas deste nosso herói no videogame que eu criei pra nós. Imaginei um videogame diferente, onde o herói fizesse o bem pra toda a gente. E quanto mais amor soubesse dar, mais somaria pontos no placar. E cada vez que esgotasse a sua vida, renasceria e ganharia outra vida, com novas chances de recomeçar, outros valores conquistar. Em vez de tiro, violência, soco e pontapé, sabedoria, caridade, amizade e fé serão as armas poderosas deste nosso herói no videogame que eu sonhei pra nós. Em vez de tiro, violência, soco e pontapé, sabedoria, caridade, amizade e fé serão as armas poderosas deste nosso herói no videogame que eu criei pra nós. Chegando ao final aqui do nosso quadro infantil, acabou o menu, filho? Não! E a pessoa que disse que ia apresentar para vocês é aqui nossa querida amiga Jacira Matias! Aê! Gente, hoje foi só animação aqui no estúdio, tá? Vários blocos, inclusive ela foi a nossa convidada de hoje no Bate-Papo Kids, viu, gente? Assistam no próximo domingo, dia 26, hein? Vamos lá! Vamos nossos abraços, Jacira? Bom, o meu abraço é para minha família Matias, o pessoal do Cetrasol, de vários centros espíritas que não dá tempo de falar. Sintam-se abraçados. Aí, Patrícia? O meu abraço de hoje vai pra Eliane, pro Armando, pro Dudu, pro Arthur e pro Davi! E para todos que estiverem nos assistindo. Gabriele? O meu abraço vai pra todos que estiverem assistindo. Ok, legal! E é isso aí, gente. Aqui a gente acaba aqui com muita alegria aqui o nosso quadro infantil. Uma boa noite para vocês, um abraço para todos vocês e tchau! Diferente do que muitas pessoas acreditam, a compulsão alimentar é sim uma doença mental e ela se caracteriza pela ingestão de uma alta quantidade de alimentos, mesmo que não se esteja com fome, em um curto período de tempo, seguido de uma sensação de perda de autocontrole. E ela pode desencadear outras doenças como a obesidade, a hipertensão, a diabetes, a depressão e outro transtorno alimentar também, por exemplo, a bulimia. Sob a ótica espírita, temos que lembrar sempre que a alimentação está muito relacionada a questões emocionais e muitas vezes é utilizada como um mecanismo de defesa quando nós nos confrontamos com os nossos problemas íntimos ou com as situações desagradáveis da nossa própria vida. E além disso, pode também haver a sintonia com certas entidades que ainda estão muito ligadas ao plano terrestre. E essas entidades irão estimular cada vez mais essa compulsão para tentar experimentar também as sensações físicas que o encarnado está experimentando naquele momento. O tratamento é feito a partir do acompanhamento da equipe multiprofissional e é imprescindível também a autoanálise e a busca do autoconhecimento. Essa foi a nossa dica de saúde de hoje. E chegamos ao término desta edição. Você quer adquirir os livros indicados neste programa e outros livros espíritas? Basta entrar em contato pelo WhatsApp 98267-6756. E boa leitura! E querendo rever este programa, visite-nos em nossas redes sociais. Não deixe de dar aquele joinha e de nos seguir. E no próximo domingo estaremos de volta aqui na sua TV Grão-Pará.